Fala galera, rapaziada, já na área aqui para mais uma aula número 13 do curso gratuito de MetaTrader 5. Na aula de hoje, falar de um tema que é tipos de contas de negociação. Então, eu vou falar sobre as diferenças das contas netting e conta hedging para operar no mercado, e tanto em contas do Brasil, na B3, como também em contas no Forex. Beleza? Vamos lá. Beleza, antes de mais nada, deixo aqui o lembrete que o curso ele tá aqui na playlist, tá? Do meu canal. A gente já está na aula número 13, a aula de hoje. Então aqui na playlist ó, tem todas as aulas. Já estou somando, né, mais de 10 horas de aula, de passo a passo, vários pontos, vários tópicos que a galera aí tem compartilhado, tem dado seus comentários. Agradeço bastante. E também não posso deixar de deixar aquele choro para vocês, galera, para pegar, e se as aulas estão tendo alguma contribuição, estão servindo para vocês de alguma maneira, fica aí aqui o choro para campanha solidária do MetaTrader 5, beleza? Então, vamos voltar lá para nossa aula número 13. Então tá, o que eu vou falar para vocês nessa aula? Vou elencar aí 4 itens essenciais, ou 4 diferenças, 4 vantagens ou 4 desvantagens no uso de contas netting ou conta hedging, ou só pode falar aí conta hedging. Quem está nos grupos de MetaTrader 5, usa o MetaTrader, já deve ter notado que tem bastante, tem essa diferença nas contas, principalmente quando a gente vai abrir uma conta lá no Forex. Mas no Brasil, pro padrão, quando a gente abre uma conta, ela é do tipo netting. E o que isso significa? Vou mostrar agora nas diferenças para vocês. Uma primeira diferença, uma observação, ponto de atenção. Numa conta netting, só é possível abrir uma posição por ativo. Por exemplo, se eu estou lá no índice, eu comprei um contratinho, eu já estou posicionado naquele ponto que eu fiz a minha compra, lá em 100 mil pontos. Mas da conta hedge, eu posso abrir múltiplas posições por ativo, e essas múltiplas posições, elas são independentes umas das outras. Pois eu vou detalhar um pouquinho mais pra frente com outras observações, e também lá no gráfico, tá? Aguarda aí que a gente vai lá pro gráfico também. Então isso é uma vantagem. Por exemplo, se eu fechar essa posição, se eu abrir uma posição, eu fechei a posição. Se eu abrir duas posições numa conta hedge, eu posso fechar uma e deixar a outra aberta correndo. As vantagens a gente vai ver em seguida. Outra diferença: novas entradas criam preço médio da posição. Isso quer dizer o quê? Se eu fiz uma entrada, por exemplo, nesse patamar aqui, né? Se eu fiz uma entrada nesse ponto aqui, e depois eu fiz uma nova entrada aqui, a gente acaba criando um preço médio, né, da posição. Mas já numa conta hedge, novas entradas criam posições independentes, que foi o que eu já tinha dito aqui no item anterior, né? Então, por exemplo, se o gráfico está aqui, eu abro uma operação aqui, eu tenho uma posição montada aqui, mas o preço subiu, eu resolvo fazer outra operação, ele identifica aqui esse ponto como uma outra operação, independente da primeira. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter um stop e um gain para a posição 1 e um stop e um gain
para a posição 2, independentes uma das outras. Terceiro item, uma operação contrária anula ou diminui a posição, faz uma realização parcial. Isso quer dizer o quê? Se eu estou comprado no índice em um contrato, sei lá, se o preço subiu ou desceu, ou seja, estou comprado. Se eu realizar uma operação de venda, eu vou cancelar a minha posição. Ou seja, eu comprei um contrato, se eu vendi um, eu fechei uma operação. Ou então, ele faz uma realização parcial na conta net. Estou comprado em 2 contratos. O preço avançou 50 pontos. Eu vendo um contrato, ou seja, eu faço uma realização parcial. Eu sigo posicionado em um contrato. Mas já numa conta head não. Se eu comprei um contrato em 100 mil pontos, se lá em 150 mil pontos eu realizar uma operação de venda de um contrato, vou ter 2 operações correndo em sentidos contrários. Eu posso ter então operação de compra e de venda no mesmo ativo, se a conta for head. Tem vantagem e desvantagem? Tem. As principais vantagens de uma conta head são essas vantagens aqui, né? Ou melhor, essas observações aqui. Elas são muito mais evidentes, são muito mais vantajosas quando a gente vai utilizar robôs. Porque se eu estou numa conta net, um robô ele vai sempre gerenciar uma única estratégia. Porque ele vai abrir uma oposição. Se a minha estratégia diz que eu tenho que comprar no cruzamento de média, ele comprou no cruzamento de média e vai seguir até o meu alvo, meu gain, até que seja fechada a operação. Por exemplo, se houver algum outro sinal, né, de uma outra estratégia, eu não vou conseguir linkar ela no mesmo ativo, numa mesma posição, numa operação. Até é possível, mas é um pouco mais complicado. Por isso, numa conta head, ele permite, por exemplo, que num certo momento um robô ele abre uma operação no cruzamento de média. Num segundo cenário, com ele rodando, eu faço uma compra pelo MACD. E num terceiro cenário, ou então uma terceira estratégia, eu faço uma compra com FR. Né? Então eu acabo tendo 3 estratégias rodando no mesmo ativo ao mesmo tempo, e cada um com operações independentes. Isso aí, para quem trabalha com robôs, é muito interessante, porque assim a gente consegue ter um leque, né, de possibilidades para trabalhar com a probabilidade de acerto a nosso favor. Né? É mais difícil a gente ser rentável e lucrativo e sustentar no longo prazo, arriscando sempre numa única estratégia, do que a gente arriscar pouquinho em múltiplas estratégias, né? É uma cesta, né? A gente acaba diversificando o nosso investimento. É como operar, é como tu investir em ações, é como tu investir em vários tipos de investimento. Aqui é uma analogia que dá para seguir na mesma linha, beleza? Então vamos agora para o gráfico. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tô com duas janelas do MetaTrader, tá? O que eu tenho para destacar para vocês aqui? À minha direita, eu estou com uma conta da IC Markets, que é uma conta head. Como é que eu sei que é uma conta head? Porque aqui em cima tá dizendo que é head. Se eu vou aqui na caixa de ferramentas, na aba diário, logo depois que eu faço o meu login na conta, em algum lugar ele fala aqui, ó, Hedging Mode. É uma conta head e está num Hedging Mode. E aqui à minha esquerda, eu estou com uma conta da Active. E quando ela é netting, ela não diz nada, ó, tá vendo? Ó, não diz nada. Mas como é que eu sei? Eu tenho a confirmação que é uma conta netting. Eu vou lá na aba diário, depois que tu fez o teu login na conta, ele está dizendo aqui, ó, uma conta do tipo netting.
Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, eu estou com uma conta Netting e uma conta Red. E eu vou brincar o que aqui? De simular. Abrir as operações e mostrar para vocês aquilo que eu mostrei no slide anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma operação. Vou abrir uma operação de venda em cada um dos ativos, tá? Não liguem aqui para os spreads, tá? São duas contas do Forex, o mercado no USD JPY, no M1. Deixa eu até tirar aqui, ó. Não, aqui eu vou colocar na aba negociação, para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou vender aqui. Opa. Então eu vou vender 5 aqui e vender 5 aqui. 0,05. Então notem aqui, eu fiz as duas operações de venda nos dois ativos, então eu tô com uma aqui, tá? Não liguem para o lucro, tá? A diferença da posição, embora esteja entrado quase no mesmo preço, né? Perdão, o preço está aqui, ó. É a posição 137. E sim é por conta do spread do mercado, tá? Mas vamos prestar atenção o que vai acontecer quando eu abrir novas operações. Aqui eu estou indo contra a tendência. E vamos esperar um pouquinho. Acho que aqui a gente já dá para simular, o mercado já avançou. Ó. Eu vou fazer o seguinte, então. Como eu estou numa conta Hedging, se eu abrir uma nova operação de venda, acho que eu vou comprar aqui, ó. Como eu disse, se eu abro uma nova operação de renda numa conta Netting, eu crio um preço médio e a minha posição sobe. Eu vou fazer a entrada aqui para não perder a sincronia dos dois e a gente já vai ver as diferenças. Eu vou fazer o seguinte, antes, como eu estou posicionado, né, deixa eu colocar o meu alvo aqui. E um stop, galera, um stop aqui. A mesma coisa aqui também, ó. Vou colocar aqui. Por que eu tô colocando o take e o stop? Que vocês já vão ver. Beleza. Agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a posição, ó, para fazer um preço médio. Eu tô numa conta net. Eu vou vender. E aqui eu também vou vender também. Vocês perceberam que aqui na minha conta net, quando eu fiz a venda, o preço estava mais ou menos por aqui, ó, né? Ele estava aqui, lá no 37. A minha posição ficou somada em 0,10 e o preço da posição vendida subiu. Ou seja, eu fiz um preço médio e ele recalculou, né? E acabou caindo no meio da posição. Já na conta Hedging, à direita, olha o que aconteceu. Agora eu estou com uma operação vendida de 5 aqui, 0,05, e uma outra operação aqui, ó. Estou com duas operações, tá vendo? Essa é a diferença da conta net para a conta Hedging. Isso permite o quê? Que digamos que aqui eu fiz essa nova venda porque eu acreditei numa segunda estratégia. Eu posso arrastar um take e um stop diferente uma das outras. O gráfico pode ficar um pouco mais poluído? Pode até ficar. Mas essa é uma das vantagens. Ou desvantagens, né? Tudo depende do ponto de vista. Uma vantagem da Netting, cada vez que a gente vai criando, vai gerenciando uma única posição, a gente vai sempre criando um preço médio, a gente vai sempre trabalhando no nosso preço médio e sabendo se a gente está a favor ou não daquela posição inicial. Fica mais fácil de entender a nossa posição e aonde que a gente está alocado. Quando a gente está numa conta Hedging, por exemplo, aqui, são muitas posições, né? Muitas posições que pode complicar o gerenciamento da posição que a gente está no mercado. Aqui eu vou tomar um stop. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero simular uma parcial, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou arrastar isso aqui. Vamos simular uma realização parcial agora.
digamos, aqui eu estava em 5, eu vou voltar minha posição para 0,5. Se eu faço agora uma compra de 0,05, ou seja, eu vou diminuir a minha posição. Vejam, diminuir minha posição porque eu fiz uma operação contrária. Aqui, se eu fizer uma compra, olha só o que vai acontecer. Eu pendurei, ficou muito próximo uma da outra, né? O exemplo não ficou, vai ficar muito bom de enxergar. Eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se vai melhorar para visualizar. Vejam que agora eu fiz uma compra. Isso agora eu tô com uma operação de compra, duas operações de compra e uma operação, duas operações de venda e uma operação de compra no mesmo ativo. Que coisa louca, né? Cara, isso aqui é muito doido, mano. Muito doido mesmo, né? Imagina, né? Para controlar e gerenciar isso. Dá um pouquinho de trabalho. Aqui ele fez, à minha esquerda, a Net fez uma realização parcial. Aqui na Heading ele não fez a realização parcial. Ele colocou uma nova ordem no gráfico. Ah, mas tem como fazer uma realização parcial na conta Heading? Vamos ver aqui. Existe depois que a gente está posicionado, nós podemos fazer o seguinte. Deixa eu pegar a minha operação de compra aqui. Vamos pegar na de venda aqui, ó. O preço tá caindo. Vamos esperar um pouquinho, né? Vai que dá um gain, né? Eu tenho essa posição aqui, que é uma venda, tá vendo, ó? Aqui ela tá no lucro, né? Tá dando um lucrinho, ó, 28. Eu consigo fazer uma operação parcial nela. Vamos tentar? Clico duas vezes nela. E eu faço uma modificação da posição. Não, deixa eu ver aqui, ó. Modificar a porção. Não tem como. Eu jurava que tinha. Ele vai colocar uma ordem pendente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui vai dar. Execução a mercado. Eu tô com 0,5 na minha posição. Eu vou fazer 0,3. Fechar 0,03 da posição a mercado. Estão vendo? Então dá para fazer realização parcial de Heading. Só que é um pouquinho mais complicado. Tem que ir na operação, na posição específica que tu quer fazer a parcial. Foi o que eu fiz ali. Então agora eu fiz uma parcial aqui 0,03. Agora estou posicionado em 0,02. Entenderam? Então, gente, qual é a vantagem disso, né? Imagina tu tá numa conta, vamos estender esse gráfico do Heading aqui. E tu tá no mercado e tu divide isso aqui em várias telas aqui. Aqui eu tenho uma tela do meu cruzamento de média, o meu robô do cruzamento de média. Aqui eu coloco o robô do cruzamento do FR2. Aqui eu deixo um outro gráfico com, sei lá, o high-low. E aqui eu deixo um outro robô qualquer, né? Então aí eu posso ter aqui rodando, né? Numa mesma conta, uma conta Forex ou uma conta Heading que tu solicita na tua corretora. Por padrão elas são todas Netting, tem que solicitar Heading. Mas aí tu pode ter o robô. Aí tu vai ter o robô 1. Aqui tu vai ter o robô 2. O robô 3. E nessa outra janela do gráfico, um robô 4. E todas elas, tudo no mesmo ativo, gente. É possível. Então isso permite o quê? Que tu tenha
um leque de estratégias rodando ao mesmo tempo, no mesmo mercado e numa mesma conta. Então, se tu tá indo para o caminho de robôs, avalia bem, estuda bem a possibilidade de uso de conta hedging, que vai te dar mais margens, vai te dar mais chances de acerto, o balanço final das posições pode ficar mais agradável para o teu gerenciamento de risco, e espero eu que seja muito mais lucrativo também. Beleza, gente? Então é isso daí. Diferença entre conta net e conta hedging, acho que agora tá explicado. Valeu!